Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos ver este Pontiac Trans Am GTA 1988 feito pela Greenlight na escala 1:18. Então já vai se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito, fique comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal, e clicar no sino para as novidades. Vamos então tirar esse carro da caixa, uma caixa bem sofrida que está no sinal, e dar uma olhada melhor em todos os seus detalhes. É isso aí, então vamos lá. Pontiac fora da caixa. Essa caixa, aliás, está bem destruída, tanto que não dá para ver muito bem o carro quando ele está lá dentro. Mas o modelo do carro é exatamente este, que pode ser reconhecido por muitos que tiveram a sua infância e juventude nos anos 80, daquele seriado Super Máquina. Aquele carro It era nada mais nada menos do que feito com base num Pontiac desses, que era um Firebird preto, com algumas modificações, um pouco mais bicudo, com volante modificado, painel todo modificado, cheio de eletrônica, bem a cara do que seria considerado futurista nos anos 80. Esse carro tem umas linhas retas bem interessantes e são muito fáceis de serem confundidas com as linhas do Camaro, com exceção da frente, que é um pouco mais em cunha do que a frente do Camaro. A frente do Camaro tinha um chanfro mais perto da ponta do capô. O capô era um pouco menos em punha para frente, era um pouco mais reto, e os faróis ficavam numa inclinação que existia na frente do carro. E na traseira também, as lanternas do Camaro eram lanternas divididas em gomos e que acabavam também avançando um pouquinho para as laterais, feitas com um ângulo. Elas dobravam o canto da carroceria do carro num ângulo, e havia também uma espécie de um aerofólio que acompanhava também a inclinação daquelas lanternas. Essa linha de carros, tanto do Camaro quanto do Pontiac, começou em 1982, foi até o começo dos anos 90. A carroceria do Pontiac Firebird começou a ter uma frente um pouco mais arredondada, mantendo praticamente o resto da carroceria com o mesmo desenho. E o Camaro, nas últimas gerações, quando ele foi descontinuado, passou a ter mais ou menos esse mesmo formato, só que com linhas mais arredondadas. Essa miniatura feita pela Greenlight na escala 1:18 é feita com uma boa qualidade, tem um detalhamento bom das partes, das peças, uma logotipia bem feita, detalhes que são bem característicos dos carros dos anos 80. Alguns detalhes poderiam ser um pouco mais bem feitos, mas no geral tudo é reproduzido nesse carro e tem esse desenho tão icônico, principalmente por conta do seriado da Super Máquina. As rodas raiadas, um estilo que lembra um pouquinho daquelas rodas BBS, também ficaram muito bem feitas e acabaram combinando muito bem com esse carro, que tem essa ave no capô, um fênix, na verdade, aquele pássaro que ressurge das cinzas. Tinha confundido com uma águia uma vez, e um dos comentários do canal me disseram: não, essa ave que existe no Pontiac Firebird é um fênix, que é o pássaro de fogo. Esse carro foi uma espécie de contraparte do Camaro, então as modificações que o Camaro acabava tendo na carroceria eram acompanhadas pelo Pontiac e vice-versa. A divisão Pontiac era uma divisão de carros de mais baixo custo da GM. O Camaro e o Pontiac Firebird eram bastante equivalentes em estilo, com apenas particularidades de um carro para o outro, e isso que diferenciava os modelos, às vezes fazendo o consumidor optar por um modelo ou por outro. O carro tem um motor 350 V8, é um conhecido da GM. O detalhamento dessa miniatura é boa, a logotipia dela é feita numa espécie de photo etched, os cromados são poucos, afinal de contas nos anos 80, principalmente nos carros esportivos, o cromado era substituído por preto, vermelho, cores assim mais discretas ou até mesmo mais chamativas, com apelo esportivo. Ele se limita a ter os aros das rodas, a fechadura, a maçaneta e os logotipos apenas. De resto, é um carro com detalhes pretos, algumas coisas em vermelho, mas bastante discreto no interior cinza, como era bem comum nesses carros esportivos da época. Frente do Pontiac, um carro bem discreto com linhas bem esportivas, como é possível de se notar nesses faróis escamoteáveis. Aqui um logotipo bem discreto mesmo, e as setas reproduzidas com uma pintura com uma qualidade boa. Ele tem um emblema aqui também nessa ponta do carro, que era feita normalmente em fibra, e o capô com um fechamento muito bom que encaixa aqui, deixando uma aparência muito lisa para o carro e escondendo aqui o 350V8. O para-choque dianteiro tem essa capa que era num plástico reforçado no carro, e os dois faróis auxiliares ali embaixo. Motor 350V8 com as tampas de válvula feitas em acabamento de alumínio, servo-freio, dutos, radiador, os reservatórios, bateria, sistema de injeção em cima do motor, os limpadores que são aqui escondidos atrás do capô, e aqui no caso não tem uma churrasqueira, tem entrada de ar aqui debaixo do capô,
já que esse capô vai até o para-brisa. No geral, muito bem feito. Dentro do carro, tudo aquilo que era considerado futurista nos anos 80. Volante com teclas de comandos, painel com 4 mostradores, um painel bem completo, inclusive, e nessa miniatura está muito bem feita, com as saídas de ar, os mostradores feitos com adesivos de boa qualidade, com os baixos relevos, os 2 pedais de acelerador e freio que são peças separadas, e o interior é todo feito em carpete. O carro inclusive tem cintos de segurança aqui que são muito bem feitos, bancos desse carro também são muito bem feitos, com a costura bem simulada, bem imitada, e eles também basculam como acontece no carro verdadeiro. Logotipo aqui também photo etched, de muito boa qualidade. Painel da porta com a alça de abertura e o comando do vidro elétrico. Alguns detalhes aqui carpete e outros imitando que seria um curvinho ou couro, dependendo do acabamento do carro. Os espelhos também, espelho retrovisor também bem proporcional, ficava nessa cunha. Quando o vidro baixava, ficava somente essa parte aqui e o vidro todo recolhido na porta. Os bancos dianteiros, traseiros têm um realismo muito bom, os cintos também são muito bem feitos, o suporte ali no assento também é bem feito, a carretilha do cinto também é muito bem feito, o console central, os detalhes são todos muito bem reproduzidos. Então, esses detalhes do Greenlight estão muito bem representados, inclusive a fechadura da porta ali no canto da coluna B. Pelo lado do passageiro, mais uns detalhes aqui do interior. Esse banco com essas abas laterais, muito parecido com os bancos Recaro. Os detalhes ali do console central com a alavanca do freio, a alavanca do câmbio, comandos do rádio. Esse câmbio e essa alavanca do freio, assim como os comandos e os controles internos ali embaixo, poderiam ter um pouquinho mais de detalhamento, mas isso também é fácil de se fazer com uma pintura. Existe uma rebarbinha aqui no meio da alavanca do câmbio, também pode ser refeita, pode ser reparada muito facilmente. No geral, o acabamento desse carro é muito bom no interior. Interessante também é essa abertura aqui da tampa do porta-luvas, parece ser um suporte para mapa. Eu preciso checar se é isso mesmo, acredito que seja. Detalhes muito bacanas desse Trans Am, forração de teto com console, luz de cortesia, para-sóis, espelho. Então esse detalhe foi bem caprichado nessa miniatura. Aquele fundo do forro da porta é feito realmente em carpete, é um tecido imitando carpete. E a antena aqui no paralamas que é mostrada recolhida, ela não sobe como as antenas dos Highway 61, mas é uma antena muito bem reproduzida do jeito que ela é feita. E o logotipo GTA, feito aqui em Photo Etch. Outros detalhes que são interessantes de chamar a atenção são a qualidade dessas rodas. As rodas são muito bem feitas. Aqui na câmera não consigo mostrar como elas são bem feitas. E um outro detalhe interessante também é a guarnição que foi feita aqui em volta da porta, que seria justamente para fazer a vedação do vidro quando o vidro fecha. Já que essa porta não tem esse aro aqui em cima, na hora em que ela abre, ela fica totalmente aberta, com o vidro todo baixado, mas o vidro, quando sobe, ele fica bem vedado aqui, que é como acontece no carro real. São pequenos detalhes que a Greenlight costuma fazer nas suas miniaturas 1:18, que apesar de terem uma qualidade até considerada intermediária, acabam ficando muito agradáveis. O desembaçador aqui no vidro traseiro também tem um aspecto bem realista, e essa tampa, eu acredito que o fato dela ter sido feita em plástico acaba dando uma qualidade de refinamento melhor no acabamento. Talvez se ela tivesse sido feita de metal, não teria a mesma qualidade de acabamento que essa peça tem. Na traseira do carro, um contraste em 2 acabamentos. Ao mesmo tempo que nós temos um logotipo feito com photo etched, um acabamento bem refinado, nós temos a lanterna feita com uma pintura. Não é mal feita, mas muito melhor do que essa pintura, do que essa estampa, seria se ela fosse feita num acrílico com as linhas pretas detalhadas com uma tinta preta. Nesse caso, é uma peça preta com a estampa dessa lanterna feita nela. A tampa traseira é uma tampa de plástico, uma tampa bem leve, inclusive eu tive de segurá-la com um arame porque ela não para aberta. Ela é um plástico bem simples mesmo, não tem nada de muito elaborado, inclusive essas dobradiças aqui parecem ser bem frágeis. Os bancos traseiros reclinam aqui, eles basculam para frente. O porta-malas desse carro é pequeno, carpetado aqui, com os acabamentos em plástico, como existia no carro verdadeiro, no mesmo padrão de cores que era usado na época. Aqui seria o bocal do tanque, aqui o trinco do porta-malas, realmente está muito bem detalhado, e aqui na traseira a placa Hot Bird, o Pontiac aqui embaixo, o relevo, e as saídas duplas de escapes. Detalhe da fechadura do porta-malas, que tem um acabamento realmente muito bom. Compartimentos laterais, step provavelmente ficaria abaixo desse carpete. Um porta-malas pequeno, afinal de contas é um carro pretensões mais esportivas. Vidro traseiro com uma boa transparência. Aqui pela parte de baixo dá para perceber como a Greenlight tem capacidade sim de fazer
uma base dos carros bem reproduzidas. Ela consegue fazer chassi sem grandes problemas. Esse carro é um monobloco, dá para ver a estrutura dele, o escape, motor, câmbio, cardan, todos os detalhes muito bem reproduzidos, suspensões dianteira e traseira, suspensões dianteiras com as bandejas, com as rodas que esterçam. Então são detalhes que poderiam muito bem ser usados naquela linha da Artisan, por exemplo, que às vezes chega a ser uma linha mais cara do que esta. As rodas e os pneus também têm boa qualidade, tem um bom desenho. Os detalhes da base desse carro estão todos bem feitos, tem pequenas rebarbas só aqui no escape, mas isso é uma coisa facilmente reparável. E um sistema de escape bem interessante, porque ele é unificado aqui na frente e depois distribuído na traseira com um silenciador no meio. Um detalhe bastante interessante do carro e o tanque de combustível ali perto do escape. No geral, uma miniatura muito bem acabada por baixo. Analisando esse carro, eu diria que ele merece uma nota de 8,69 de 0 a 10. Afinal de contas, é uma miniatura muito bem feita, tem detalhes muito agradáveis, o carro está muito bem representado aqui nessa miniatura. Tem alguns detalhes que poderiam ser aprimorados, como é o caso, por exemplo, da lanterna traseira, que apesar ainda de ser feita com uma pintura, tem um realismo bom, não é uma peça mal feita, não tem aquela cara de pintura, principalmente porque é tudo muito bem alinhado. As setas laterais com os olhos de gato, a logotipia, desembaçador traseiro, os espelhos, as proporções, todos os detalhes desse carro são muito bem reproduzidos, uma miniatura com boa qualidade, a parte de baixo também é muito bem feita. No geral, é uma miniatura bem agradável, bem interessante para quem gosta dos muscle cars, as caras mais de anos 80. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Deixe também o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo a respeito do carro, do vídeo. Se você tem mais alguma informação a respeito desse carro também, compartilhe conosco. Não se esqueça de clicar no sino para as novidades. Obrigado, até o próximo vídeo.